A paz do Senhor, adolescentes. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos também todos os nossos visitantes que têm nos acompanhado, alguns aí toda semana. Eu tenho estado muito feliz com a presença de vocês e gostaria que vocês se sentissem acolhidos, que sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. O título da nossa lição de hoje, a nossa lição de número 3 da nossa nova revista, do quarto trimestre. A revista é História da Igreja para Adolescentes e o título da nossa lição de hoje é A Igreja Perseguida. Vamos orar então, para darmos início à nossa aula? Ó Pai de amor, de eterna bondade e misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais uma vez nos permitir estarmos aqui nessa manhã para juntos aprendermos mais de Ti. Nos alimenta, Senhor, com a Tua palavra, ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor meu Deus, e que, Senhor meu Deus, meu Pai, o Seu Espírito Santo possa todos os dias completar a boa obra que o Senhor começou em nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que vocês já estejam com o nosso material, aquele material habitual que a gente sempre usa. E hoje a gente vai usar bastante a Bíblia. Vocês também podem estar aí de posse de caderno e caneta, que no final da aula eu vou passar uma atividade, para vocês fazerem, vocês vão anotar. E alguma outra coisa, alguma dúvida que surgiu, alguma pergunta que vocês queiram fazer, pode colocar aí no chat, pode colocar no nosso grupo, que a gente acompanha o grupo junto com a aula. E nós vamos, assim, então, nos comunicando e sanando as nossas dúvidas em nome de Jesus. Bom, eu vou ler agora o texto áureo. Nosso texto áureo de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Para nós que temos o devocional, a página é a página 32. Mateus 5, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Amém? Não esqueçam também, adolescentes, de ofertar na casa do Senhor, Eu sempre falo aqui para vocês podem estar ofertando aqui na igreja, que é como eu prefiro fazer, Trazendo a oferta de vocês na tesouraria à noite e falando para os irmãos que a oferta é a oferta do EBD, Mas vocês também têm a opção de ofertar pelo PicPay, muita gente também prefere usar essa ferramenta como o pai de vocês preferirem. Eu sempre falo aqui, vocês sempre contribuem, isso alegra muito meu coração, vocês sempre contribuem com a obra do Senhor e estão fazendo certinho, porque é o nosso dever contribuir com a casa do Senhor. Amém? Vamos então começar a nossa lição de hoje, A igreja perseguida, a leitura bíblica, o nosso texto base, Para essa lição vai estar no livro de Atos, no capítulo 7, vocês já estão aí com a Bíblia aberta, vamos abrir na página 42, quem tem o devocional, Atos 7, do versículo 54 ao 59. Página 42, Atos 7, do 54 ao 59. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Estevão, como foi falado aqui já, né, na nossa aula anterior, ele foi o primeiro mártir da igreja. A igreja, adolescentes, ela sempre sofreu perseguição. Desde o início, a igreja sempre sofreu perseguição. Ela já começa a sua história debaixo de perseguição. E essa perseguição, ela tem acompanhado a igreja em todos os tempos. Ela nunca se afastou da igreja. O mundo, ele sempre foi e sempre será hostil com a igreja. Milhões de cristãos são perseguidos até hoje, enfrentando algum tipo de oposição por sua identificação com Jesus. Nós podemos ver isso perfeitamente no nosso livreto, né, de oração, esse livro que nós oramos todos os dias. Cada dia, né, nós oramos um salmo e oramos por uma nação perseguida. E aqui nós podemos ver muito claramente como os crentes são perseguidos até os dias de hoje. Né? A gente está falando lá do início da igreja, mas até hoje a igreja é perseguida. É verdade que aqui no nosso país nós não temos esse tipo de perseguição que essas nações aqui pelas quais nós oramos e tantas outras sofrem. Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de perseguição. Graças a Deus nós não temos. Porém, a perseguição ela ocorre de outra forma aqui no nosso país, né? Porque as pessoas, elas são resistentes ao evangelho, né? E dia após dia nós temos dificuldade em evangelizar e também às vezes temos dificuldade em vivermos, né, a nossa fé por causa da perseguição. Não dessa maneira, né, como eu coloquei para vocês aqui, que os países perseguidos, né, sofrem, mas é uma perseguição mais camuflada, né? Nós temos que nos opor ao curso do mundo, nós temos que nos opor às tendências, né, mundanas, e nem todos conseguem. E isso leva muitos crentes a se esfriarem, a se afastarem de Deus. Nós podemos, adolescentes, citar várias passagens na Bíblia que nos ajudam a entender a perseguição. Em Mateus 5:11, Jesus adverte os discípulos sobre a realidade da perseguição. Página 32, aí no nosso devocional, né? Mateus 5, versículo 11. Diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 10, 16, aí pertinho também, na página 53 do nosso devocional, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como
as pombas. João 15, 20, página 346 do nosso devocional. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Jesus, ele deu também detalhes de como os cristãos seriam perseguidos. Nós podemos ver em Lucas 22, a página 220 do nosso devocional. Lucas 6, versículo 22, adolescentes. Página 220. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Ódio e insulto, né? Fica bem claro para a gente aqui nesse versículo que acabamos de ler. E também a palavra diz, Jesus explica que os cristãos seriam perseguidos e seriam açoitados. Mateus 10, 17, voltando lá na nossa página 53 do devocional. Mateus 10, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. São muitas, adolescentes, as referências na Bíblia. Eu trouxe algumas aqui, porque às vezes a gente não fica muito atento a essas coisas. A gente sabe que a Bíblia nos explica tudo, mas é muito claro se a gente fizer uma leitura um pouco mais atenta de como a Bíblia coloca a perseguição da igreja. O mundo não ama Cristo e persegue a igreja. E quanto mais fiel a igreja for, adolescentes, mais perseguida ela também será. A igreja, porém, ela sempre perseverará. O mundo vai perseguir e a igreja vai perseverar. Glória a Deus. No ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém. Queima a cidade, destrói o templo, mata milhares de judeus e de cristãos e promove a maior dispersão de todos os tempos. A partir daí, os imperadores que vêm a seguir são cruéis inimigos, que vão perseguir os cristãos implacavelmente. Nada melhora para os cristãos. Vem Domiciano, chamado segundo Nero, né? O primeiro imperador que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Depois vem Marco Aurélio, vem Sétimo Severo, que tinha uma fama tão terrível, que eles achavam já naquela época que ele já era o anticristo. Depois Décio, Diocleciano, né, que, por exemplo, decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados em todo o Império Romano, que todos os templos cristãos fossem destruídos e obrigou os cristãos a renunciarem à sua fé. Senão, perderiam a cidadania romana, ficando sem a proteção da lei e poderiam ser mortos. Há registros de templos cristãos que foram incendiados com os cristãos dentro deles durante o governo de Diocleciano. Nós vamos continuar aí na nossa revista, na página 21. Acompanhem comigo, por favor. Página 21 da revista. Perdão,
a página 20 para mim, mas para vocês, eu esqueci, para vocês é um pouquinho diferente, né? Mas o tópico que eu vou ler aqui agora com vocês é quando a grande perseguição começou, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava escrito. Tá? Vamos fazer a leitura. Nessa época, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava circulando nas igrejas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, a Epístola de Tiago, as de 1ª e 2ª Pedro e todas as epístolas de Paulo. Os únicos que faltavam e que foram escritos depois de iniciada a grande perseguição foram a Epístola aos Hebreus, que foi escrita em 67 e 68 depois de Cristo, o Evangelho de João, escrito entre 80 e 95 depois de Cristo, as epístolas de 1 João, 2 João e 3 João, entre 85 e 95 depois de Cristo, a epístola de Judas, entre 70 e 80 depois de Cristo, e Apocalipse, entre 90 e 96 depois de Cristo. Quatro pontos motivaram as terríveis perseguições contra os cristãos no Império Romano. Acompanhem comigo a leitura na página seguinte. A conversão ao cristianismo acabava com o comércio de ídolos. Esse era o primeiro ponto que era motivo de perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Não poucas vezes, os governantes eram influenciados a perseguir os cristãos pelos sacerdotes pagãos e comerciantes de imagem, que ganhavam a vida por meio da adoração pagã. O crescimento do cristianismo diminuía a clientela dessas pessoas, porque os cristãos eles tinham um Deus único e eles ensinavam que nós devemos seguir a um Deus único, vivo e verdadeiro. Então, o cristianismo ia contra o politeísmo. E isso era um dos motivos pelo qual eles causavam incômodo. O segundo motivo, que a revista nos cita aqui, é a não adoração ao imperador. A adoração aos Césares era considerado uma prova de lealdade ao império. Quem não adorasse o imperador era condenado à morte. Era assim que as coisas funcionavam. O povo era obrigado a oferecer incenso às estátuas dos imperadores uma vez por ano, todo o povo. Porque os cristãos não faziam isso e ainda adoravam outro rei, o rei Jesus, né? Eles eram vistos como revolucionários, desleais, e eles eram considerados um perigo para o império. Eles eram acusados de cometer um crime chamado de lesa majestade, né? Que é negar culto ao imperador que se apresentava como Deus. Os cristãos negavam culto ao imperador e eram acusados de cometer esse crime, o crime de lesa majestade. O terceiro ponto, as reuniões secretas dos cristãos. Como eram perseguidos, os cristãos se reuniam escondidos. Situação, né, que os romanos aproveitavam para acusá-los de planejarem um mal às escondidas ou de praticarem crimes às escondidas, né? O império suspeitava enormemente dessas reuniões dos cristãos, especialmente da ceia do Senhor. Reunião que, obviamente, o pagão não poderia participar de forma alguma, porque a ceia do Senhor, ela está reservada à igreja. Muitas vezes os cristãos eram obrigados a reunirem-se em cavernas ou catatumbas para cultuar a Deus.
As reuniões dos cristãos, então, foram colocadas como reuniões proibidas e censuradas. E isso era mais um motivo de perseguição. E o quarto motivo aqui, que a revista cita, o cristianismo considerava todos os seres humanos iguais. Como todos são iguais perante Cristo, nós podemos ver no livro de Gálatas 3, 27 e 28, era comum ocorrer na igreja de, por exemplo, um escravo, né, ser eleito líder da congregação, o que para os romanos era uma afronta, né? Uma afronta aos seus conceitos sociais. Eles não concordavam com isso nunca. Niveladores sociais eram considerados por Roma perturbadores da ordem social, inimigos de Roma. É assim que eles intitulavam os cristãos. Porque o cristianismo era de caráter universal e igualitário, enquanto a base do império era a desigualdade entre as pessoas e entre as classes sociais. Então, eles usavam tudo isso para acusar os cristãos. A perseguição aos cristãos, ela durou até o quarto século. No primeiro século, os períodos de mais intensa perseguição aos cristãos foram no governo de Nero, né, como nós vimos, toda aquela tragédia, né, por conta do incêndio, tantas outras coisas, e Domiciano, né, que foi o governo de Nero de 66 a 68 depois de Cristo, e Domiciano de 90 a 95 depois de Cristo. De 98 a 161, nos governos de Trajano a Antônio Pio, os cristãos continuaram sendo martirizados, mas não na mesma proporção do que aconteceu sob o domínio de Nero e Domiciano. Mesmo assim, grandes nomes da igreja foram cruelmente assassinados por sua fé. Entre eles, Simeão, ou Simão, irmão do apóstolo Tiago. Ele foi crucificado com 120 anos de idade. Em 107 depois de Cristo. Durante 300 anos, adolescentes, a igreja sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão. A igreja primitiva, ela teve um crescimento rápido e sofreu repetidos períodos de perseguição. Os cristãos, eles eram culpados por tudo o que acontecia de errado no Império Romano. Tudo era culpa dos cristãos. Tudo era motivo deles serem perseguidos. De 161 a 180 depois de Cristo, governo de Marco Aurélio, os cristãos experimentaram nova e horrenda explosão de perseguição. Milhares de cristãos sendo decapitados e lançados às feras, à vista de todos, nas arenas dos circos de Roma. Nesse período foram mortos grandes nomes, como, por exemplo, Policarpo, o líder da igreja de Esmirna. Policarpo, ele foi um cristão fiel, temente ao Senhor e um líder exemplar. O governador ordenou que ele negasse a Cristo, senão ele morreria. Mas Policarpo disse que jamais poderia blasfemar contra seu Senhor e Salvador, a quem ele tinha servido toda a vida. As palavras dele exatamente foram essas aqui, ó. 86 anos tenho servido a Jesus e somente bens recebi durante todo esse tempo. Como eu poderia negar agora o meu Senhor e Salvador? O governador, ele ordenou
que ele negasse a Cristo e como ele não negou, ele foi queimado vivo. A igreja de Esmirna era perseguida. A vida dos crentes ali estava sempre por um fio. Diariamente eles sofriam perseguição. Sofriam prisões, sofriam mortes por feras ou morte diante do fogo, mas diariamente eles sofriam. Eram lançados em prisões e raramente eles iam sair dali vivos. Era assim a vida dos cristãos ali da igreja de Esmirna. Foi uma igreja realmente muito perseguida. O Senhor Jesus, ele fez questão de confortar aquela igreja. Nós podemos ver no livro de Apocalipse, eu gostaria que vocês abrissem comigo a página 1358. 1358, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. E assim o Senhor confortou aquela igreja. E dessa forma foram vivendo os cristãos, né? As últimas explosões de perseguição foram no governo de Décio, Valeriano e o mais terrível de todos, Diocleciano. Também Galério e Constâncio. E foi assim para os cristãos até o imperador Constantino dar por encerrada a perseguição aos cristãos quando ele publicou o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Décadas depois dele publicar o Edito de Milão, né? Mas ainda no quarto século, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Constantino, ele reverteu o quadro dos cristãos, colocando os cristãos no centro do império. E assim, uma certa paz reinou durante um tempo de cerca de uns 200 anos. Houve uma certa tolerância nesse tempo com os cristãos. Mas os missionários que se atreviam, vamos dizer assim, a levar, né, o evangelho para fora, né, essa tolerância estava ali, concentrada ali dentro, no Império Romano, mas os missionários que se atreviam a levar, né, o evangelho para fora do Império Romano, esses daí continuavam enfrentando perseguição, porém não deixaram de fazê-lo. Que a igreja, como eu falei para vocês lá no começo, ela persevera. Ela sempre perseverou e sempre vai perseverar. Porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É nele que nós encontramos força. É em Cristo que nós conseguimos fazer essas coisas. Amém? E você, adolescente? Será que você, que está me ouvindo agora, já sofreu algum tipo de perseguição? Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Cristo, adolescentes, sofrerão perseguição. Fiquem atentos a isso que eu estou falando para vocês. Todos que procuram viver fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, de acordo com as ordenanças do Senhor, né? Segundo a palavra do Senhor, vão sofrer alguma forma de perseguição. Ela pode ser
uma perseguição em meio aos colegas, em meio à escola, né? Talvez não seja uma perseguição como nós acabamos de estudar aqui, né? Mas não quer dizer que não vai ser perseguição. Ela pode vir de uma forma explícita, ela pode vir de uma forma camuflada, né, disfarçada, em pequena intensidade, mas também em grande intensidade, a gente não sabe, na verdade. Mas o que nós sabemos é que todo cristão vai sofrer perseguição, como a igreja primitiva sofreu, como outras igrejas em outras nações sofrem até hoje, ou como nós somos perseguidos aqui no nosso país dessa maneira mais camuflada, como eu disse também lá no começo, com menos intensidade, mas também perseguidos. Então, nós temos que nos preparar. Sabe por quê? O estilo de vida dos cristãos, ele incomoda o mundo e não incomoda só o mundo, não. Incomoda o mundo e incomoda o diabo também. Né? Então, como o pastor Jário falou aqui no culto de exposição da palavra, né, há algumas semanas atrás, era o estilo de vida santa e não a fé, né, que levava os mártires a serem sacrificados. O nosso estilo de vida, ele incomoda muito. Sabe aquela situação assim, eu queria ser o que você é, mas eu não consigo, então eu também não gosto de você? É mais ou menos por aí, né? Porque a gente só consegue ter a vida que a gente tem, levar a vida que a gente leva debaixo da misericórdia do Senhor, porque é o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida, não é de nós. Então, primeiro, as pessoas precisam aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, para o Espírito Santo agir na vida delas. E aí sim, elas serão transformadas, não é mérito nosso. A obra, ela é completamente do Espírito Santo, mas as pessoas que não têm a Cristo, elas não entendem isso. E é o nosso dever evangelizá-las, para que elas possam entender isso e outras coisas também, né? O cristão perseguido, adolescentes, ele tem a presença do Espírito Santo. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente que a gente pode evangelizar, porque a gente não faz isso sozinho. Né? O Espírito Santo que nos guia em todo o tempo. E ser perseguido por amor a Cristo não deve nos provocar medo. Porque Deus está conosco, nós não temos que temer, né? Nós temos que ser felizes em sermos perseguidos. Fazer Cristo conhecido, adolescentes, é a nossa missão. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Várias vezes. E não é só a nossa missão, uma honra para nós cristãos. Poder falar do amor de Jesus, poder falar do Evangelho para as outras pessoas. Busquemos, pois, então, forças em Deus para sermos ousados na proclamação do Evangelho. Deixemos de lado a timidez e peçamos a Deus que nos dê força e ousadia para proclamarmos o Evangelho na nossa escola, no meio da nossa família, no nosso círculo de amizade, nos lugares onde nós vivemos. É a nossa missão. Lembra que eu falei para vocês que Deus nos salvou e nos deixou aqui porque nós temos uma missão? Senão Deus nos salvaria e nos levava para o céu, porque já estou salvo? Não, se Deus nos salvou e nos deixou aqui, porque Ele tem uma missão para nós. E a missão é essa, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E ir por todo mundo é onde você vai. Às vezes você não vai ser um missionário que vai sair daqui e vai pregar em outra nação, ou pode ser, não sei, Deus tem os planos dele para a vida de cada um. Mas não quer dizer que se você não for um missionário, você não possa pregar, você pode pregar. Nós podemos pregar a palavra de Deus em todo momento, em todo lugar. Amém? Sigamos então o exemplo dos primeiros cristãos. Amém? Eu vou falar para vocês agora da nossa tarefa. A tarefa, né, a nossa atividade semanal, para vocês, vai ser vocês fazerem uma pesquisa, né? Como eu falei para vocês no começo da aula, o Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, mas a igreja teve muitos outros mártires, como, por exemplo, os apóstolos, né, que foram mártires, todos eles. Mas eu quero pedir a vocês que escolham
personagem e fale sobre ele. Pode ser da Bíblia ou pode ser da história da igreja, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a vida de um Marte e envia para a gente, da maneira que vocês estão acostumados, né, a enviar. Lá pelo grupo, ou se quiserem entregar em mãos aqui na igreja, mas essa é a nossa tarefa da semana, tá bom? Amém? Então vamos orar agora para encerrar nossa aula. Amém? Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento. Ó Senhor, de aprendizado, Senhor, da Tua palavra, Senhor, esse momento, Senhor, de entendermos um pouco, Senhor meu Deus, a história, Senhor meu Deus, meu Pai, da igreja. Ó Senhor, graças te damos porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que vai à nossa frente e nos ajuda, ó Senhor, a proclamar o Seu Evangelho. Dá-nos um coração, Senhor meu Deus, meu Pai, sedentos de fazer a Tua obra. Tira todo medo, toda timidez, Senhor, das nossas vidas e nos ajuda, Senhor, que nós possamos orar e te pedir que o Senhor nos capacite, porque é o Senhor que faz isso, ó Pai, e eu creio, Senhor, eu sei que o Senhor nos ouvirá, nos abençoará e nós poderemos ser instrumentos para propagar o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, continua conosco nesse dia, dá-nos logo à noite um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém.